Confira o vídeo completo que nos ajuda. Olá, nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre ampliação e redução de figuras. Ó, tentar segurar ele aqui, ó. Vamos observar aqui essa figura. Deixa eu mostrar aqui para vocês esta figura. Eu quero saber qual a ampliação dessa figura. Então, aqui eu já sei que a letra C não é. Por quê? Porque a letra C ela está reduzida. Eu vou ficar entre a letra A e a letra B. Veja que na figura original, nós temos aqui, ó, dois quadradinhos, dois. Aqui uma diagonal, uma diagonal. Então, aqui nós temos, ó, quatro, duas diagonais. Essa figura está o dobro, né? Veja essa. 4, 4, 4. Mas aqui, ó, não subiu uma. Aqui também só tá uma, não teve ampliação. Aqui não, ó, subiu duas. Apesar de ter duas diagonais aqui, mas só subiu uma na altura. Então, essa figura aqui, ela não representa a ampliação, porque na ampliação, se é o dobro, todos tem que ser dobro, se é o triplo, tem que ser tudo triplo, tá? Tem que seguir sempre a mesma proporção. Então, neste caso aqui, nós temos como ampliação a figura A. O que são figuras semelhantes? São aquelas que apresentam as mesmas características, porém podem apresentar redução ou ampliação nas medidas dos seus lados, ou seja, possuem os ângulos correspondentes semelhantes e lados correspondentes proporcionais. Então, por isso aqui, ó, quando a gente faz uma ampliação da figura, nós temos que ter o quê? Os ângulos são semelhantes, os ângulos eles permanecem, porém os lados eles têm a mesma proporção, ou ampliado ou reduzido, mas seguindo sempre a mesma proporção. Vamos aqui para um exemplo. Qual lado do hexágono 2? Ó, nós temos um hexágono aqui, é uma figura de 6 lados, e aqui nós temos outro hexágono, outra figura de 6 lados. Vejam que eles estão de tamanhos diferentes. A figura 2 ela está ampliada. Então, qual lado do hexágono 2 é correspondente ao lado AB do hexágono 1? Aqui, ó, nós temos o lado AB do hexágono 1. O lado correspondente a ele vai ser o lado GH. Esse é o lado correspondente, né? O lado GH. Tá? Se eu quisesse aqui, ó, o lado correspondente, ó, ao FE, eu iria pegar o lado LK. Tá? Então, a gente tem que seguir aqui a mesma correspondência. O que muda são os tamanhos, né? A figura 2, ela está ampliada. Vamos lá para um exemplo. O professor de educação física resolveu fazer uma maquete na quadra de esportes do colégio. Para construí-la, ele precisou saber o tamanho real da quadra. Então, vamos conhecer o tamanho da quadra. A quadra, olha, tem aqui as dimensões, né? O comprimento, 38 centímetros de comprimento, e ela tem 38 metros de comprimento e 20 metros de largura. Esse é o tamanho real da quadra. Deixa eu voltar aqui, ó.
Ele quer fazer uma maquete, tá? Então, ele vai fazer essa maquete 100 vezes menor, tá? Então, ele quer uma maquete que seja 100 vezes menor do que a original. Olha só, eu tenho 38 centímetros, vamos voltar aqui para a gente conferir, desculpa, 38 metros de comprimento. O que nós sabemos lá de medidas de comprimento? Nós sabemos que em 1 metro nós temos 100 centímetros. Não é isso que nós conhecemos? Então, nós vamos partir daí. Nós temos lá 38 metros de comprimento. Então, nós vamos pegar aquele 38 metros e nós vamos dividir por 100, tá? Aí vamos usar aquela regrinha da divisão por 10, por 100, por 1000. Eu vou escrever o 38, e quando nós vamos dividir por 10, por 100, por 1000, a gente conta os zeros. Não tem 2 zeros aqui no 100? Então, vou contar 2 casas. 1, 2. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui e um zero. Nós temos 0,38 metros. Transformando isso em centímetros, nós temos 38 centímetros. Então, nós já conseguimos aqui reduzir esse tamanho. Agora, vamos pensar lá na largura, 20 metros. Nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 20 e eu vou dividir por 100. Eu vou colocar 20 aqui. Ó, nós temos aqui as duas casas, né? 1, 2, então vou colocar uma vírgula aqui e um zero. Então, aqui nós temos 0,20 metros. Transformando isso em centímetros, nós temos 20 centímetros. Então, quando nós vamos fazer uma maquete, nós vamos fazer, né, uma cópia do original, porém, né, reduzido. Nós não conseguimos fazer do tamanho real, não é verdade? Isso é muito usado em mapas também. O mapa, ele tá lá, o quê? Seguindo uma proporção, né, da distância de um estado para outro, de uma cidade para outra, né? Sempre no mapa lá embaixo tem lá qual que vai ser a proporcionalidade, né, que você vai usar. Então, olha só. Agora na nossa maquete, nosso comprimento vai ser 38 centímetros e a nossa largura vai ser 20 centímetros. Olha aqui, assim a maquete da quadra esportiva que o professor irá construir terá as medidas 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento, tá? Porque ele fez essa maquete 100 vezes menor do que a original. Agora nós vamos falar um pouquinho da ampliação no plano cartesiano, tá? Então, primeiro, a gente precisa conhecer aqui o plano cartesiano. O plano cartesiano é um espaço determinado por 2 eixos, tá? Nós temos aqui, ó, esse eixo que é da horizontal e nós temos esse eixo aqui na vertical, né? E ele serve para representar situações, imagens, gráficos. A gente usa o plano cartesiano, tá bom? Olha aqui, nós temos um quadrado
no plano cartesiano. E eu quero saber quais são as coordenadas do vértice desse quadrado. Primeiro, vamos lembrar lá o que são vértices. Vértices são aqui, ó, esses cantinhos aqui da figura, tá? Isso são os vértices. De um vértice até outro, nós formamos o lado do polígono. E eu quero saber quais são as coordenadas. Eu quero saber aonde que está o vértice dessa figura lá no plano cartesiano, tá? Então, primeiro a gente tem que encontrar aqui, ó, aonde que está o primeiro, onde que está o segundo, tá bom? Então, eu vou marcar aqui esse vértice aqui. Olhando lá no eixo horizontal, nós vamos contar aqui, ó. Aqui é o zero, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós estamos aqui no número 4. Aí nós vamos contar aqui no eixo vertical. É o zero, aqui o encontro dos dois eixos. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ali em cima, lá no eixo vertical, nós estamos no 7. Então, eu vou colocar aqui o número 7. Quando nós vamos escrever as coordenadas, nós colocamos primeiro o número que está no eixo horizontal e depois o número que está no eixo vertical, tá? Então, nós vamos escrever lá qual que vai ser o vértice. E a gente escreve dessa forma assim, ó. Nós colocamos entre parênteses. Aí, ó, um é o número 4 que está no eixo horizontal. Então, vai ser 4. E depois o número 7, que está no eixo vertical. Encontramos o primeiro vértice. Agora, vamos ver aqui o outro vértice, que é esse daqui. Nós temos aqui, ó, o 4, né, no eixo da horizontal e no eixo da vertical, 0, 1, 2, 3. Então, nós temos aqui no eixo da vertical, só um pouquinho. Mãe. O número Mãe, então ela fala. 3. Então, nós vamos aqui escrever qual é o vértice, quais são as coordenadas do vértice que nós marcamos agora. Vai ser 4 também para a horizontal, só que ele subiu só 3 unidades. Certo? Agora nós vamos encontrar as coordenadas desse outro vértice aqui. Então, vamos ver, ó, nós paramos aqui no 4, não é? Ó, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos, lá no eixo da horizontal, nós temos o número 8. E aqui, ó, no eixo da vertical, ele continuou no 7, ó, não tá no 7? Então, como que vai ficar as coordenadas desse vértice? Vou colocar verde aqui. Então, nós temos agora 8, tá? Na horizontal. Então, a gente sempre coloca a horizontal primeiro. E 7 na vertical. Então, escrevemos aqui qual é a coordenada desse vértice. E agora eu quero saber qual que é a coordenada desse vértice aqui. Então, nós temos aqui, ó, na horizontal, 8 e na vertical, 3. Então, vai ficar 8 na horizontal e 3
na vertical. Lembrando que quando eu vou fazer um desenho no plano cartesiano, se eu usei um quadradinho de 1 em 1, aqui eu vou usar de 1 em 1. Se eu usei de 2 em 2, vou usar aqui de 2 em 2. Se eu usei de 10 em 10, aqui vou usar de 10 em 10. Sempre seguindo a mesma proporção. Senão a figura, ela não fica proporcional. Agora, veja só. Observe o polígono representado no plano cartesiano. Então, aqui nós temos um polígono representado no plano cartesiano. Ó, nós temos aqui os vértices, ó. Então, se a gente observar bem, o que nós temos aqui nesse vértice aqui? 0, tá? Porque ele começou no 0, né? E subiu 2 unidades. Então, 0, 2. Aqui nesse vértice, nós temos 2, ó, não foi 2 unidades? Nós temos 2 no eixo horizontal e 0 no eixo vertical, não subiu nada. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 aqui no eixo da horizontal e subiu 2 aqui, ó, no eixo da vertical. Esse vértice aqui, ele tá 2 unidades no eixo horizontal. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 unidades no eixo da vertical. Karina, ela ampliou 2 vezes o polígono. Como ficou a ampliação de Karina? Então, vamos ver. Se ela ampliou 2 vezes, a gente vai multiplicar por 2. Então, aquela coordenada que era 0, 2, ó, 0 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 4. Aquela coordenada que era 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aquela coordenada que era 4 e 2, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4. Aquela coordenada que era 2 e 0, 2 vezes 2, 4, 0 vezes 2, 0. Então, aqui eu tenho as novas coordenadas, né, da ampliação. Então, veja só, aqui no plano cartesiano, agora vai ser 0 e 4, ó, esse vértice aqui. Esse daqui vai ser agora 0 e 4. Esse vértice aqui vai ser 4 e 8. Esse vértice aqui, ó, vai ser 4 e 0, e esse daqui 8 e 4. Então, isso daqui é a figura ampliada dessa primeira aqui. Então, ela tá 2 vezes. Mas quando a gente fala de ampliação, a gente pode ampliar 2, 3, 4, quantas vezes a gente quiser. Ou até mesmo quebradinha, 1 vez e meio, 2 vezes e meio, né? Agora, vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma redução. Nós temos a figura 1 e a figura 2, tá? Então, a figura 2, ela é uma redução da figura 1. Eu quero encontrar o percentual de redução da figura 1 para a figura 2. A gente vai lembrar um pouquinho lá de porcentagem que nós já estudamos. Então, vamos observar aqui essa figura. Olha só. A primeira figura, nós temos 6 unidades. Na segunda figura, nós temos 2, que sobe aqui, né, na altura. Na primeira figura, nós temos 3 unidades aqui, ó. Como se fosse a largura da figura, né? Na figura reduzida, nós temos 1, tá? Então, olha só. Olhando aqui a primeira figura, nós temos 3 unidades para 6. E na figura 2, nós temos 1 unidade para 2. Então, se a gente observar aqui, da figura 2 para a figura 1, ó, não é 3 vezes? Da figura 1, aqui de novo, aqui embaixo, ó, de 6 para 2, ó, não é 3 vezes? 2 vezes 3 não é 6, 1 vezes 3 não é 3. Então, nós temos o quê? 1
terço da figura, ela é 3 vezes menor. Tá, nós sabemos isso, mas eu quero saber qual é, ó, o percentual de redução. Então, nós vamos lembrar lá da fração e porcentagem que nós já estudamos. 1/3, né? A figura é 3 vezes menor. Para a gente descobrir qual que é a porcentagem, a gente vai dividir esse 1 por 3. Então, nós vamos fazer aqui uma divisão. Vamos comigo. 1 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3. Então, nós vamos emprestar um zero e vamos colocar um zero e uma vírgula aqui. Agora, a gente consegue. 3 vezes 3 é 9. E 10 tira 9, sobra 1. Se eu emprestar mais um zero aqui, ó, não preciso colocar outra vírgula. Vai voltar o quê? No 10. Aí, de novo, se eu colocar aqui 3 vezes 3, vai dar o quê? 9 e vai sobrar 1. O que vai acontecer? Essa conta aqui, ela vai ficar infinitamente 0,33333, né? Ela tende ao infinito. Então, se eu colocar aqui o 9 de novo, deixa eu apagar aqui para arrumar. A primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular. Se eu colocar 9 aqui e subtrair, vai sobrar 1 de novo, tá? Então, essa conta aqui, ela vai ficar o quê? Infinita. Então, eu posso escrever esse número decimal em forma de porcentagem, nós já aprendemos isso. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, 0,33, tá? Ela tende ao infinito. Isso daqui multiplicado por 100 é igual a 33. Então, o percentual de redução é 33%. Ou seja, ela é 3 vezes menor do que a figura original. Então, essa é a nossa aula de ampliação e redução de figuras e ampliação e redução no plano cartesiano.